Fala pessoal, sabadão à tarde, eu tô aqui gravando para vocês, para manter atualizado aqui o nosso público da Salazar TV, então inscreva-se aqui no canal, estamos chegando a 25 mil inscritos, não deixe de se inscrever aqui no canal, isso é fundamental pra gente, avise os amigos, indique aos colegas, assista o vídeo até o final que você vai ficar sempre muito bem informado com jornalismo profissional. E vamos pro noticiário de hoje. Vocês viram o furaço de reportagem da Lívia Camilo sobre as empresas de segurança, muito difícil, Osmar Stabile não tem muito como se justificar, ele se antecipou justificando que deu plenos poderes ao colaborador Fernando, num momento ali que ele se sentiu acuado, só que nós tivemos acesso aos documentos, ao documento que o Osmar Stabile assina, dando plenos poderes ao Fernando, e o documento está datado de antes da invasão lá do dia 31 de maio, portanto, o Osmar Stabile disse que fez aquilo pelo que o Fernando fez com ele no dia da invasão, mas nós descobrimos com o documento que o Osmar Stabile mentiu. O documento dando plenos poderes ao Fernando foi assinado antes daquele problema da invasão. O Osmar Stabile vai ter um problema muito grave com isso, é o mesmo modus operandi do que aconteceu com o Augusto Melo, que a gente na Gazeta Esportiva também fez matéria e mostrou para vocês, e nós aqui demos também outro grande furo de reportagem repercutida aí, matéria no Globo Esporte, matéria no UOL, matéria em todos os lugares, Central do Timão, Meu Timão, inclusive dando crédito aqui para Salazar TV, sobre a compra do celular para o Kaká e a compra do celular para o menino da base, que eu vi que o pessoal expôs o menino da base, o nome, a foto, eu sempre soube quem era, mas prefiro, acho irrelevante dizer qual é o menino da base, não precisa expor o menino a isso. No profissional, sim, foi o zagueiro Kaká, e o Osmar Stabile decidiu presentear os jogadores com o dinheiro do Corinthians, para comprar para eles celulares para eles levarem para casa. Isso não pode ser uma prática, né, dentro do Corinthians. O valor é baixo. Não importa, isso não pode ser uma prática dentro do Corinthians, você sair comprando celulares para jogadores, principalmente jogadores que ganham muitos, milhares e milhões de reais. Então, outro problema aí para o Osmar Stabile explicar, assim como a questão das contas aprovadas. Eu falei para vocês aqui que isso daria problema, claro que daria problema. O Haroldo Dantas era o advogado do Osmar Stabile, ele não poderia ser presidente do Conselho Fiscal, ali da Comissão Fiscal, para analisar aquelas contas, e além disso ele estava afastado, ele foi afastado pelo Romeu Thuma Júnior, não quis reconhecer isso, mas ele foi afastado posteriormente novamente pelo Leonardo Pantaleão, e ele simplesmente decidiu. É por isso que eu falo, lembra, na época eu falei, virou várzea o Corinthians, como assim o cara não atende um afastamento enviado pelo presidente do conselho, por 2 presidentes de conselho? Aí ele foi lá, fizeram, assinaram o documento, conclusão está no Ministério Público, o Ministério Público provavelmente não vai reconhecer, vai mandar para a Justiça, e a Justiça muito provavelmente vai anular essa decisão em base do Haroldo ali estará afastado de ter presidido aquela reunião. Assim, é um verdadeiro absurdo, assim como foi um absurdo o Conselho Deliberativo ter aprovado as contas, já que eles pegaram os números de 2026 e jogaram para 2025, todo mundo sabe que é isso que aconteceu, senão daria um déficit aí de mais de 730 milhões de reais, e deveria estar lá aparecendo o déficit, porque aquele é o número real. Pegaram o número de 26 e jogar para 25 não tem o menor cabimento, e o Corinthians decidiu no Conselho, por uma jogada política, decidiu aprovar as contas, e agora vai ter esse problema aí. Então, Osmar Stabile com muitos problemas para explicar. Inclusive, eu trarei uma notícia muito em breve, de novo, sobre a política do Corinthians, sobre um gasto do Corinthians. Estou só esperando uma informação, uma resposta oficial do clube para tentar se justificar sobre outra coisa que eu descobri. Você fica aqui atento na Salazar TV que eu vou informar para vocês, tá certo? E mais, reforma do Estatuto. Ela deve, atenção, a reforma do Estatuto deve ter o texto base. O Isabella tentou impugnar o envio do texto base. Olha isso, que absurdo. O texto base, ele praticamente moraliza o Corinthians, né? Ele acaba com o nepotismo do Corinthians, as pessoas vão acabar com essa coisa de ter parente como funcionário e tendo direito a voto no conselho, tendo direito a voto para presidente com jogador na base. Vai acabar o troca-troca ali dentro do Corinthians de favores. Então, sabe, eu abro aqui um espaço para o seu filho na base, eu coloco um funcionário, eu te pago, eu te contrato, você vota em mim, me ajuda ali.
O texto base acaba com tudo isso, ele moraliza o Corinthians, ele acaba com esse nepotismo, é por isso que muita gente não quer. A verdade é essa, muita gente não quer o texto base sendo votado, passando na Assembleia Geral, porque ele moraliza o Corinthians, ele acaba com a mamata de muita gente que está lá. E o Isabella, aliás, triste saber, o Isabella também, viu? Olha, inacreditável, impugnou para o texto base não ir para a Assembleia Geral, mas Leonardo Pantaleão derrubou, inclusive, um texto assim, arrebentando a tentativa de impugnação do Isabella, e o Leonardo Pantaleão derrubou esse pedido. O texto base, eles vão tentar judicializar, sei lá o que eles vão fazer, mas o texto base, em tese, vai sim para a Assembleia, e é o associado que vai decidir se o texto base passará ou não, se ele será aprovado ou não. A gente ainda não sabe se a votação da Assembleia vai ser para aprovação ou reprovação, ou se ela vai poder votar artigo por artigo ou bloco por bloco, isso ainda não está decidido. Os outros 15 destaques, que também terão de ser votados na Assembleia, eles devem ter a decisão do Conselho Deliberativo, que ele não é consultivo, ele é deliberativo, então a decisão do Conselho Deliberativo vai para voto, e aí vai ser a decisão do Conselho Deliberativo ou manter como está. É assim que provavelmente os associados terão de votar na Assembleia Geral da Reforma do Estatuto, dia 17. Tá certo? É dia 17? Agora eu até me confundi, meu Deus do céu. Dia 17, já nem lembro, mas eu acho que é dia 17 que a gente vai ter essa votação. Não tenho certeza, mas vamos aguardar. Votação do caso André Sanches, dia 25. Leonardo Pantaleão vai colocar voto aberto. A votação deve ser voto aberto. Por causa disso, eu imagino que o quórum vai ser muito baixo, as pessoas têm medo, porque o Gaviões, os organizados, vai estar todo mundo lá, por medo e por receio, muito provavelmente o quórum vai ser muito baixo, e muito provavelmente vai quem de fato quer a expulsão do André Sanches. Quem não quer, com o voto aberto e com a torcida lá pressionando, provavelmente nem vai aparecer. Portanto, André Sanches muito provavelmente vai ser expulso do Corinthians por decisão do Conselho Deliberativo. Tá certo? Isso deve acontecer com um voto aberto. Essa deve ser a decisão de Leonardo Pantaleão. Atendendo, inclusive, a um desejo aí da maioria dos torcedores que a gente tem ouvido se manifestar. É um problema, isso vai abrir um precedente, porque não tem nada expresso no estatuto, a decisão fica então por presidente do conselho. Internamente tem muita gente que não quer voto aberto por medo, por receio do que pode acontecer e tudo mais, mas se for voto aberto, a gente sabe que dificilmente o André se salva nessa, por causa do quórum, como eu expliquei, por causa da pressão, e Leonardo Pantaleão deve decidir sim. O voto deve ser aberto, pelo que eu apurei de informação. E a gente vai ter na sequência 2 dias para serem votados 13 conselheiros que participaram daquela tentativa de golpe lá em maio do ano passado. Augusto Melo está no dia 1 de junho. Augusto Melo também será ali votado se ele deve ser expulso do Corinthians ou não. Então o Corinthians pode ter dia 25 André Sanches expulso e no dia 1º Augusto Melo expulso do Corinthians. Vamos ver se essa votação também vai ser aberta. Ali serão 13 conselheiros, 2 reuniões. Vamos ver se a gente, de que maneira isso vai acontecer, mas o Corinthians pode ter 2 ex-presidentes expulsos em sequência. Aliás, e os associados que participaram daquela tentativa de golpe em maio do ano passado, esses estão com Bussabi. Bussabi é o presidente da Comissão de Ética dos Associados, e assim, chama a minha atenção, eu tenho um enorme respeito pelo Bussabi, mas o Bussabi não tem feito a coisa andar lá na Comissão de Ética dos Associados. Os associados continuam sem nenhuma punição, e lá nem precisa de plenário. O plenário, no caso, seria a segunda instância. Lá é só chegar e ele tomar uma decisão de acordo com o que aconteceu. Por que não toma essa decisão? O Bussabi precisa responder. E antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma correção. Há alguns vídeos atrás, lá na época, na votação das contas aprovadas do Osmar, eu falei que o Joaquim Arruda havia votado, falei de que maneira ele votou, e eu confundi. O Joaquim que eu estava me referindo era um outro Joaquim da Chapa 15, e eu disse Joaquim Arruda. O Joaquim Arruda nem pode votar, ele hoje tem cargo diretivo dentro do Corinthians, falei com ele pessoalmente e quero falar aqui publicamente. Joaquim, me desculpa pela confusão entre os Joaquins, mas não foi Joaquim Arruda que votou nas contas do Osmar Stabile. Está aqui feito a retratação. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo com muitas informações para vocês se manterem bem informados de tudo o que está acontecendo no Corinthians, e dessa vez não só no Corinthians, como também no caso do Neymar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Valeu, pessoal, é isso, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.